consolidando sua atuação entre os principais nomes da área. Com uma prática clínica altamente especializada, a doutora Ana Naves dedica-se ao acompanhamento de pacientes obesos em diferentes estágios da jornada terapêutica, suporte nutricional, pré e pós-cirurgia bariátrica, manejo na requisição de peso, após procedimentos bariátricos, apoio técnico e seguro à terapia medicamentosa, com experiência no acompanhamento de pacientes em uso dos agonistas de GLP-1 e GIP, uma das frentes mais inovadoras e transformadoras no tratamento da obesidade. Com vocês, doutora Ana Naves. Olá, muito bom dia a todos, quase boa tarde, né? Depois desse show aqui do Elton, né? E assim, preparando todo esse ambiente, as outras demais palestras também maravilhosas que nós já tivemos aqui, nesse evento incrível. Então é realmente uma honra muito grande estar presente aqui com vocês. Quero parabenizar a Educa Fitness, Rosivaldo, Kellen, muito obrigada pelo convite. Kellen, essa mulher maravilhosa, você não tem noção do que é essa mulher. Espetáculo na vida, resolve tudo, arruma tudo, está aqui à frente. E fico muito feliz de receber esse evento aqui na nossa cidade, aqui em Belém, e poder participar, então é realmente uma honra. Parabéns a vocês que tiraram esse momento aqui nesse sábado de manhã para aprofundar conhecimentos de vocês, para a gente trocar conhecimento, isso é fundamental, essa troca, as perguntas, o que acontece aí. Conversem, obviamente, no intervalo entre uma palestra e outra, troquem experiência com os amigos de vocês. Aqui a gente tem vários profissionais, estudantes de várias áreas. Esse momento é muito importante também. Não é só sentar, chegar aqui, anotar, tirar foto do slide, que eu sei que a gente adora, levar o slide PDF para casa, que a gente vai disponibilizar para vocês, mas façam essa troca, aproveitem esse momento. E aí, hoje eu vim aqui trazer um tema, tenho a honra de trazer esse tema que já é um tema que veio para ficar. E graças a Deus veio para ficar porque é uma ferramenta muito importante no tratamento da obesidade, que é o uso dos análogos de GLP-1, GIP e agora com a frente triagonista retratutida. E eu vou trazer hoje, antes preciso me apresentar, né? Kelly já me apresentou muito bem, perdão. Sou Ana Naves, nutricionista, sou especialista em endocrinologia, metabologia, cirurgia bariátrica, obesidade e nutrição funcional. E também sou bariátrica há 13 anos. Então, conduzo esses pacientes com toda a minha experiência profissional e pessoal. A gente faz uma troca incrível. E agora, experiência de consultório com os pacientes em uso de análogo de GLP-1. Então, aproveitem a palestra, tirem fotos, mas não se afobem, porque eu vou disponibilizar o PDF. Tudo tranquilo, façam perguntas. Se eu estiver muito rápida, é porque aquela moça ali me deu um suplemento para me dar um up, que eu estou aqui, não sei o que foi, mas já quero levar para casa. Perfeito. Cheisa, arrasou. Estou aqui pilhada, pronta para vocês. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai trazer um pouco das estratégias nutricionais de suplementação na terapêutica com análogos de GLP-1. Vou trazer um pouquinho da minha experiência e prática clínica e também o que tem na literatura muito atual, porque é um assunto muito atual, obviamente, em pacientes bariátricos e não bariátricos. Deixa eu pegar o meu passador de slide aqui que eu não peguei. É em cima, é? É o primeiro? Sim. Não, aqui, né? Isso. Pontinho. Obrigada. Não é? Agora. Então, eu acredito que a gente já tem aqui uma ideia mais ou menos da grandiosidade que é essa questão que a gente está enfrentando. Então, vamos contextualizar o que a gente tem hoje. Quando a gente fala em obesidade, óbvio, os agonistas de GLP-1 a gente sabe que foram criados primariamente para tratar diabetes tipo 2. Mas depois que os cientistas, os profissionais viram a evolução que o paciente conseguia ter de perda de peso no uso desses medicamentos, começou a ser liberado o uso para tratamento de obesidade. Então, hoje a gente tem uma epidemia de obesidade. E o cenário atual é que a gente está falando de uma doença crônica, multifatorial e recidivante. Então, não é nada fácil. Então, a gente precisa de um tratamento global, a gente precisa olhar esse paciente e fazer com que ele entenda que ele tem uma doença crônica e que ele precisa tratar para o resto da vida. Eu sempre digo para os meus pacientes, até nas redes sociais, que eu sou uma obesa em tratamento. Então, por quê? Justamente é uma doença crônica. Se eu bobear com os meus cuidados, apesar da bariátrica, 13 anos, eu vou ter reincidência de peso, eu vou ser recidiva de obesidade, e a gente não quer isso. Então, é conscientizar o nosso paciente, aquela pessoa que está chegando ali sensibilizada, como a Lídia muito bem falou, de que ele precisa desse cuidado. Acolher e, obviamente, trazer toda a nossa experiência para poder ajudar esse paciente. Então, o que a gente tinha
foi divulgado no Atlas Mundial de Obesidade no final de 2025, era uma previsão que até o final de 2025, 68% dos brasileiros estariam com excesso de peso e 31% seriam portadores de obesidade. Então a gente já entrou em 2026 com a realidade de que 1 em cada 3 brasileiros é portador de obesidade. Isso não é pouca coisa. Se a gente for parar para pensar, a gente está em um shopping, tu olha para o lado, tu olha para frente, a gente está realmente com essa previsão na nossa vida. Está acontecendo e a gente precisa estar preparado para poder acolher esse paciente. A gente está falando de uma doença de um impacto sistêmico que pode vir o paciente pode vir a desenvolver outras doenças crônicas não degenerativas. Diabetes, cardiopatia, câncer, né, doenças respiratórias crônicas. Então, vamos entender um pouquinho, é uma coisa muito mais complexa do que eu estou trazendo aqui. Mas eu quero trazer para vocês, e se eu estiver na frente do slide vocês me avisem que vocês estão tirando foto, quero trazer um pouquinho para a gente entender como funciona essa obesidade, por que a gente fica literalmente nesse ciclo de doença crônica. A gente tem obesidade, eu tenho um laser point? Tem. A gente tem obesidade com excesso de tecido adiposo corporal, e esse tecido adiposo ele é um órgão endócrino ativo, o que significa ele vai secretar adipocinas e citocinas inflamatórias, a exemplo da TNF-alfa e da interleucina 6, que são as mais famosas, que todo mundo conhece, e essas citocinas vão influenciar ali na resistência à insulina, naquela inflamação crônica de baixo grau que esse paciente vai apresentar, afetando o metabolismo global. Então imagina, se eu estou com o paciente com excesso de gordura corporal, quantas células de tecido adiposo ele tem e que estão secretando essas citocinas pró-inflamatórias 24 horas por dia e está causando esse quadro aqui 24 horas por dia no ciclo. A gente tem uma desregulação neuroendocrina do apetite. Sinais de fome e saciedade, sinais periféricos e centrais no hipotálamo são desregulados, afetando a fome e a saciedade desse paciente. E aí a gente tem uma diminuição da saciedade e, obviamente, isso vai impactar no consumo energético dessa pessoa. Ele vai, sim, buscar mais alimentos, ele vai buscar alimentos mais hiperpalatáveis e isso vai afetar ali também no gasto energético dele. Por outro lado, quando o paciente começa uma terapia, seja medicamentosa ou não, e que ele começa a perder peso, esse corpo sofre adaptações metabólicas importantes frente à perda de peso. E a gente chama isso de termogênese adaptativa. O corpo resiste à perda de peso, diminui o gasto energético em repouso, que é a taxa metabólica basal, e a eficiência muscular. Ou seja, o corpo cria dificuldade para aquele paciente que está lutando para querer emagrecer. E é aí que a gente precisa entrar para cuidar desse processo. Então, hoje, a gente tem, graças a Deus, ferramentas. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Exato. Falei demais. Opa. Volta. Aqui, nesse contexto, a gente consegue entender, então, que é uma quebra de paradigma. Muita gente fala assim, obesidade, a pessoa está ali nesse quadro porque é falta de força de vontade. Não vai para academia porque não quer, porque tem tempo. É só fechar a boca, faz uma dieta, te entope de salada, vai lá, bota uma roupa, vai caminhar na praia, na praça, faz alguma coisa por ti. Isso é falta de força de vontade. A gente acabou de ver que literalmente o buraco é mais embaixo. Existem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo no corpo do paciente que está com excesso de gordura corporal. E aí a gente tem essa falha dessa conversa de que seria força de vontade. Então a gente precisa incentivar esse paciente a ter mudança no estilo de vida. Acho que ficou um pouquinho mais embaixo aqui. Precisa cuidar da nutrição desse paciente, precisa estimular esse paciente a praticar atividade física, gerir o sono dele, fazer gestão de sistema de estresse, porque isso tudo, sono inadequado, estresse alto, que todo mundo tem uma vida muito estressante, muito corrida, isso tudo também vai alimentar aquele processo inflamatório que a gente acabou de conhecer. Então, de novo, a gente precisa olhar esse paciente com um olhar mais amplo, global, como o Elton bem falou ainda agora. Não é só questão de caloria, nem tudo é só sobre caloria. Caloria importa, obviamente, mas se eu não olhar para esse resto aqui, já era. A pessoa vai definhar consumindo 1.000 calorias por dia, vai achar que está arrasando e o corpo vai chegar e vai adaptar metabolicamente. E o ambiente dele é um ambiente obesogênico, cheio de industrializado, ele não treina, ele não dorme direito, e aí a tal da caloria lá embaixo vai por água abaixo. E aí, para tratar esse paciente, obviamente a gente entra com a intervenção nutricional, estilo de vida, incentivando essa prática, mas a gente tem também as ferramentas, cirurgia quando indicado, cirurgia bariátrica, e hoje a nossa progressão ali com essas ferramentas poderosíssimas na farmacologia, que são os usos de análogos de LP1, GIP, agora o glucagon com o triagonista, que é a retratutida,
E aí viemos com essas ferramentas poderosíssimas para que a gente consiga trabalhar esse paciente. Então, passeando um pouquinho pelo que a gente tem hoje, né, de mais atual, falando das terapias farmacológicas para o cuidado da obesidade, atualmente, que é o nosso tema aqui, a gente começou lá atrás com a liraglutida, que era o Saxenda. Preciso falar para vocês também, dar uma pausa aqui, que eu não tenho, sem conflito de interesse, tá? Estou mostrando marcas, vai aparecer marcas de suplementos aqui, mas eu não tenho percentual, não sou patrocinada, nada disso. Então, é só mesmo para a gente conseguir exemplificar e ilustrar aqui o que eu estou falando na nossa palestra, certo? Então, nós tínhamos a liraglutida, que era o Saxenda, que prometia ali, né, nos estudos, uma perda de peso média em torno de 8% do peso corporal, num tratamento que duraria 56 semanas. Evoluímos para semaglutida, a liraglutida era de uso diário, então todo dia tinha que dar uma espetadinha lá. Semaglutida de uso semanal, que prometia uma perda de peso média estimada em torno de 14,9%, 15%, num tratamento durante 68 semanas, e isso é muito importante, principalmente para o médico, né, ou o dentista, quando for prescrever, que a prescrição é deles, que o paciente entenda que não é uma canetinha que vai resolver a vida. Você não vai gastar seus R$1.000, R$1.800 em uma canetinha e vai estar tudo ok. Claro, depende de paciente para paciente. Mas o que a gente traz de estudo aqui é que é um tratamento prolongado, porque eu estou falando de uma doença crônica. Depois evoluímos para o que a gente tem de hoje liberado para uso, que é o mais atual, é um duplo agonista. Ele é agonista de GIP e de GLP-1, que é a tirzepatida, de uso semanal, mais conhecida como Mounjaro, Monmon para os íntimos, né? Que promete uma perda de peso ali em torno de 22,5% em 72 semanas. Agora, o último berro são esses dois aqui, que estão em fase já de aprovação para uso. Eles estão em estudo de fase 3, que é o triplo agonista. Então, ele está aqui mimetizando hormônios GLP-1, GIP e glucagon. Esses hormônios a gente produz no nosso corpo, GIP e GLP-1 aqui no nosso intestino, e aí esse medicamento vem simplesmente mimetizando esse hormônio de uma maneira que ele potencializa extremamente a ação desses hormônios, que a gente vai já entender mais ou menos como funciona aqui, para a gente seguir para o rumo da palestra. Então, a gente tem aqui ainda para ser autorizado a retratida, que vai prometer uma perda de peso em torno de 24,2% num tratamento de 48 semanas. Então, vê a potência dele. Quase que foi pela metade o tempo de tratamento da tirzepatida, com uma perda de peso ainda maior. Então, está em fase de aprovação. E a gente tem também agora, para ser aprovado, o orforglipron, nunca consigo falar o nome desse medicamento, que ele é oral. Então, vai ter uma perda de peso menor, um período maior, porém, é a primeira molécula oral e já pode trazer um pouquinho mais de conforto ali, uma oportunidade para aquele paciente que tem dificuldade com agulha. Tem gente que tem medo de agulha, que não vai conseguir ficar se injetando ali toda semana, tem coragem, tudo, tem trauma. Então, amplia aqui as opções de tratamento, certo? E aí, estamos falando de fármacos que mimetizam os hormônios que a gente já produz no corpo, então vamos dar uma passada no funcionamento desses hormônios, e aí vocês vão entender que é o fármaco também atuando da seguinte forma. No tecido adiposo, aqui começando por baixo e no músculo, ele vai melhorar o metabolismo lipídico e a vascularização do tecido gorduroso. No caso do glucagon, do triagonista, que é o que ainda vai ser lançado na retratida, estimula a termogênese e o gasto energético basal, ou seja, além dele suprimir a fome, que a gente vai ver que é um dos efeitos dos agonistas, de GLP-1 e GIP, ele vai estimular o gasto energético basal. Então, olha a potência, por isso aquela perda de peso maior num período menor, porque ele vai, ao invés de, ele vai remar contra a maré. Hoje os medicamentos causam um efeito que basicamente vai baixando o nosso metabolismo, se a gente não tiver o cuidado adequado que eu vou explicar aqui. E aqui com o glucagon a gente já estimula esse gasto energético basal e ajuda ainda mais esse emagrecimento. No intestino, nosso queridinho que a gente precisa proteger demais, a gente já aprendeu isso aqui hoje, ele vai ter uma ação da redução da motilidade do trânsito intestinal. E aqui, como o Elton muito bem pontuou, a gente precisa ter muita atenção, porque a gente pode correr um risco enorme de ter alteração dessa microbiota intestinal, que a gente já entendeu que é fundamental manter o mais próximo possível da eubiose. E aí, quando eu tenho um intestino que está com o trânsito mais retardado, mais dificultado, essa disbiose é mais fácil de acontecer, e também por outros motivos que a gente ainda vai ver. Então, muita atenção para o intestino no paciente em uso desse medicamento, na vida, como a gente viu, e no paciente que está fazendo essa terapia também. No estômago, ele vai também ter o retardo de promover o retardo de esvaziamento gástrico,
na verdade isso vai acontecer no trato gastrointestinal todo, estômago, esôfago, intestino, então tudo vai ficando mais lento e é justamente por isso que essa medicação causa uma saciedade absurda, uma saciedade precoce, uma sensação de plenitude, o paciente não consegue ver comida, simplesmente. Então, obviamente, se ele está mais saciado o tempo todo, ele vai reduzir o consumo energético dele, isso vai melhorar, estimular o emagrecimento dele, mas não é só sobre isso, a gente sabe e vai reforçar mais adiante. A nível de sistema nervoso central, ele age também mandando mensagem para o cérebro, nosso hormônio e o hormônio vindo do fármaco, aumentando a sensação de saciedade e a redução do food news. Aqui o food news, para quem ainda não escutou esse termo, é uma coisa muito interessante, é o ruído alimentar. O que acontece? Quem já passou pela obesidade, ou passa, ou já tratou e acompanha paciente em obesidade, sabe que é um paciente que tem uma dificuldade de se concentrar de repente na dieta. Sabe aquela questão do força, foco e fé? Não é só por isso, muitas das vezes o paciente não consegue ter um foco. Por quê? Pensa o dia inteiro em comida. Isso é verdade, vocês lembram que eu sou obesa em tratamento. Então, o medicamento vem e age a nível de sistema nervoso central e reduz esse ruído de comida. Então, a pessoa literalmente para com aquele hábito beliscador de ficar pensando o tempo todo que precisa comer uma coisa, está trabalhando ou estudando, vai abrir a geladeira para pensar e não pensa, vai lá e come. Então, reduz isso vai facilitar também, obviamente, diminuir o consumo energético dele e vai fazer com que o paciente consiga aderir melhor à mudança do estilo de vida e de dieta que ele precisa e que a gente quer promover nesse contexto. E aí a gente tem as indicações terapêuticas mais comuns, lembrando que a prescrição é médica, né? A gente não pode prescrever, educador físico não pode prescrever, a gente pode saber como funciona, mas não pode prescrever, somente médico e os dentistas no caso de apneia do sono. Né? Então, geralmente indicado para pacientes com diabetes tipo 2, pacientes de tratamento de obesidade e sobrepeso, dislipidemias, apneia do sono, que é o caso da prescrição do dentista, né? E da esteatohepatite associada à disfunção metabólica, que é a MES, conhecida antigamente como esteatose hepática, gordura no fígado. Aqui a gente tem os estudos da retratutida, que é essa que ainda vai ser lançada, como muito potente para tratar a MES. Estou com uma briga com o passador, mas a gente vai se entender daqui para o final. E a indicação de paciente bariátrico? Paciente bariátrico pode ou não pode usar a canetinha? Como é que funciona? Quem é que pode, quem é que não pode? Pode usar, e aqui a gente tem algumas indicações clínicas. Aquele paciente que a gente considera que é não responsivo à cirurgia, aquele paciente que durante o primeiro ano, até 1 ano e meio depois da cirurgia, teve uma perda de peso total inferior a 20% do excesso de peso corporal, ou não teve uma melhora boa da comorbidade, não controlou diabetes, ainda está com muita oscilação de pressão arterial, doenças cardiovasculares. Então, assim, durante aquele período de 1 ano e meio pós-cirurgia, a gente consegue avaliar, o médico consegue avaliar o paciente nesse sentido, e se for um paciente não responsivo à cirurgia, ele pode ser indicado sim o uso da medicação, que vai ajudar como se fosse ali um catalisador da cirurgia. É uma ferramenta, lembra que a medicação vai ser uma ferramenta no tratamento, e a cirurgia bariátrica também é. E por que não associar as duas ferramentas quando o paciente precisa? Outro caso é para o paciente com a recorrência de peso, ou seja, o famoso reganho de peso. Paciente que teve uma reaquisição de peso de 30% do peso na DIA, que é o menor peso alcançado depois que ele fez a cirurgia bariátrica, então um reganho de peso, ou piora de uma comorbidade. Piorou, voltou a diabetes, descompensou a pressão arterial e tudo, esse paciente também com reganho de peso, pode vir a usar ali os análogos de GLP-1 para conseguir controlar esse quadro dele. E aqui a gente traz uma evidência científica, um estudo que trouxe a liraglutida, sendo eficiente para o tratamento do reganho de peso em pacientes tanto que fizeram bypass quanto que fizeram sleeve, que são as duas formas ali mais usadas de cirurgia bariátrica, certo? Eita, briga. E aí entra o maior desafio. A gente está falando de um paciente que, ok, o remédio é maravilhoso, pronto para ajudar, reduz ruído de comida na cabeça, o paciente consegue ficar mais concentrado, reduz a fome absurdamente, o paciente está mais saciado, vai comer menos, mas a gente já falou que não é só sobre isso. Só que eu estou diante de um desafio muito grande, o risco de perda de massa muscular, extremo. E aqui a gente tem esse estudo que comparou o processo de perda de massa muscular que acontece no envelhecimento natural em todos nós, que nós vamos perdendo cerca de 0,5%, ou seja, 0,5% do volume de massa muscular ao ano, a gente perde de forma natural no envelhecimento. Comparando com o efeito de perda de massa muscular durante 1 ano usando a semaglutida, a gente tem esse salto absurdo aqui que pode chegar em média de 10% de perda de massa muscular
durante o uso da semaglutida. Em comparação ao uso da tirzepatida no meio período, em torno de 8%, vamos lá, né, de perda de massa muscular. Então, assim, menor, né, a perda de massa muscular em relação à semaglutida, mas ainda assim muito expressiva. E o nosso papel é frear esse rolê, porque ele não é interessante. Músculos saudáveis, músculos bem nutridos. O músculo hoje ele é considerado um órgão metabólico, então ele requer energia para se manter. O músculo é sucesso de saúde óssea, então a gente precisa preservar essa massa muscular o máximo que a gente puder. Mas a gente está com um desafio muito grande. O paciente não vai comer, ele quer emagrecer. Ele ama ver o peso baixar. Quem não ama, né? Quem precisa emagrecer, perder uns quilinhos, quer subir na balança, fica feliz da vida quando ela vai baixar. Ele quer ver o peso baixar, mas a que custo? A gente não pode deixar que seja a custo daquele gráfico anterior, com o paciente tendo o máximo de perda de massa muscular. A gente vai lutar contra isso e, obviamente, a gente também vai lutar com todas as outras questões que o uso da medicação pode trazer. E a gente está aqui para discutir isso. Então, a gente precisa, durante esse tratamento, acompanhar essa composição corporal do paciente. Eu não posso só ficar vendo ele subir na balança, ali no consultório ou na academia e dizer, uau, parabéns, perdeu 5 quilos esse mês. Mas foi quilo de quê, minha senhora? Foi 5 quilos de massa muscular, não tem nada de parabéns nessa história. O negócio está feio e a gente precisa ajustar. Então, vamos acompanhar a composição corporal desse paciente. A gente tem aqui o método padrão ouro, que é DEXA, porém é bem caro e mais inacessível. E a gente tem a bioimpedância normal comum. Então, vamos usar a bioimpedância. Quando a gente está falando de paciente obeso, é mais difícil a gente usar a antropometria, que é o adipômetro e tudo mais. Então, a bioimpedância vai ser um método que vai ajudar bastante a gente ali nesse acompanhamento da composição corporal do paciente, que é muito importante. E aí a gente está frente ao desafio de fazer o paciente entender que comer menos não necessariamente significa que você está comendo melhor e que você está arrasando no rolê do seu tratamento. A gente precisa conscientizar esse paciente de que ele precisa melhorar a densidade nutricional dele, botar nutriente para dentro o quanto ele puder, em detrimento da baixa qualidade nutricional. Porque esse paciente, de novo, ele é um paciente que está sem fome. Então, vai ser muito fácil de trocar as refeições principais por beliscos. Né? Elton falou ainda agora, o paciente vai passando não sei o que, almoça uma coxinha com coca. Mas era coca zero. Top. Negativo. Então, a gente precisa fazer esse paciente entender que ele precisa melhorar a composição da alimentação dele. Porque, senão, ele vai perder massa muscular, vai enfrentar carências nutricionais importantes, vai começar com queda de cabelo, fadiga, irritabilidade. Ele vai começar a ter um platô, que é aquela pausa no emagrecimento. Lembra a adaptação metabólica que acontece, que eu expliquei para vocês quando a gente começa a emagrecer? Então, ele vai chegar mais cedo nesse ponto e aí o tratamento vai começar a travar. E outra, que um tratamento à base de sintomas como esse não é um tratamento que traz qualidade e conforto para o paciente. Então, a gente precisa, agora aqui, como profissionais da área da saúde, não só como nutricionista, eu botei nutricionista aqui, mas isso é para todo mundo. Precisa aproveitar, fazer o paciente entender que ele precisa aproveitar essa janela de oportunidade dele, que o fármaco está trazendo, que é pensar menos em comida, ter menos fome, controlar a quantidade. Ele precisa aproveitar esse momento para entender que ele pode sim aprender a comer melhor e que ele precisa se alimentar melhor, porque senão ele vai só se empolgando em perder peso, perder peso, perder peso e não muda nada. E quando essa medicação sair, adivinha o que vai acontecer. Então, a gente está aqui exatamente para poder ajudar isso. E aí, de novo, a gente está falando de um paciente com uma doença crônica, então não é só aplicar remédio, ver a balança baixar e olhar só para o músculo. A gente precisa, quando esse paciente chega para a gente, dependendo da nossa área, obviamente, dar um bom rastreio nos exames desse paciente, porque é muito comum um paciente com obesidade já chegar para a gente no consultório com muita carência nutricional, então vai aplicar uma medicação que vai reduzir a fome, ele vai comer menos, vai entrar menos nutriente ainda, então o paciente dobrou a esquina, já está desmaiando, com fadiga, já está com queda de cabelo por conta disso. Então, a gente precisa rastrear exames, a gente precisa entender a rotina desse paciente para saber o que cabe de rotina alimentar, o que cabe da gente incentivar de prática de atividade física, entender como é que ele está progredindo, prevenir essas carências nutricionais. Então, é todo um contexto de conduta que a gente precisa ter. Cada profissional na sua casinha? Sim, mas a gente precisa sempre incentivar que esse tratamento seja interdisciplinar. É um paciente que tem um humor sensível, é um paciente que trouxe uma história, a Lídia muito bem colocou aqui no começo, então a gente precisa acolher esse paciente e o quanto ele puder de ter de um acesso a um tratamento interdisciplinar, com os profissionais ali, de fato, conscientizando cada um na sua área, melhor para esse paciente. E aí a gente entra com as prioridades da nutrição
nessa história. A gente está diante daquele paciente que está comendo pouco, está achando maravilhoso comer pouco, mas a gente está frente ao desafio da redução calórica gástrica, porque é um paciente que não consegue de verdade, tanto que falam que comparam muito a cirurgia bariátrica, porque realmente o volume em cada refeição é muito pequeno. Então a gente tem uma redução de ingesta calórica bem drástica, por um ponto interessante, mas nem tanto. E o risco da baixa densidade nutricional, se esse paciente não melhorar a qualidade da alimentação dele, então eu estou diante do risco da perda de massa muscular, o que a longo prazo não vai ser nada interessante. Então a nutrição entra como um sistema de suporte para esse paciente, para tentar preservar esse tecido magro, tecido muscular, e manejar os efeitos colaterais, que não são poucos. Então a gente tem que trazer conforto para esse paciente. A gente precisa olhar muito para o consumo de proteína, que é o principal nutriente para os músculos, não que a energia não seja importante. A gente precisa fazer esse paciente se hidratar corretamente, que é um grande desafio, porque até beber água fica difícil no momento da aplicação da medicação que ele está usando. Eu preciso estar de olho e fornecer os micronutrientes, ferro, vitamina D, vitamina B12, para ter suporte e evitar todos aqueles efeitos colaterais. E a gente precisa dar energia, porque esse paciente, de repente, já é um paciente que treina, independente de treinar ou não, ele tem as atividades diárias dele e o nosso corpo precisa de energia. E aí, às vezes, o paciente está comendo tão pouco que não está entrando energia suficiente para ele se manter e o corpo começa a entrar no estado de alerta. Então, de fato, é algo muito mais complexo do que só perder peso. A briga não para aqui com o passador. Mas vamos lá. E aí, o que a gente precisa entender? Começou a fazer o uso da medicação, falando aqui da nutrição, então eu vou analisar a rotina alimentar daquele paciente, ver o que eu consigo fazer de fracionamento de refeição. Eu não vou fazer café, almoço e janta, porque por refeição a capacidade de aceitar a alimentação está muito baixa, porque ele está com uma saciedade alta. Então eu vou precisar fracionar essas refeições em pequenas porções de forma que ele aceite e fornecer o máximo de nutriente possível ali dentro daquele contexto. Vou avaliar a rotina e a aceitação desse paciente. Às vezes a gente desenha um plano alimentar que está lindinho, consegue fazer café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, até uma ceia, dependendo da hora que dorme o paciente. Não, eu consigo. Beleza, vamos tentar. É tudo tentativa e erro. Infelizmente por um lado, infelizmente por outro, porque a gente pode acompanhar o paciente de perto. Mas às vezes a gente desenha um plano alimentar lindo, o paciente vai lá, faz a aplicação da próxima dose e ele já começa. Não consigo tomar café da manhã, doutora. Tem uma semana que eu não tomo café da manhã. Putz, eu tinha desenhado um café da manhã maravilhoso pra ele. Super proteico, ele ia começar o... Então, já minha cabeça já começa a surtar aqui. Não tá tomando café da manhã? Tá bom. Aí, então, lá no trabalho eu me distraio, não consigo lanchar, não tô com fome mesmo. Passa direto. Perdeu 2 refeições, 2 oportunidades de colocar nutriente bom pra dentro. E aí ele vai pro almoço. Quando ele chega no almoço, ele come num pires. Tá sem fome mesmo? E aí, ele vai querer comer o quê? A lasanha, o carboidrato, não sei o que. Vai esquecer a pobre da proteína. Porque proteína é de mais difícil de digestão e nem sempre está mais interessante. Às vezes o cara vai lá no self-service e é mais interessante pegar um estrogonofe. Então é aquilo de querer trabalhar em cima da qualidade do alimento. Vou entender qual é a aceitação de consistência dele, porque dependendo da fase do tratamento, dependendo do dia de aplicação, tem dia que ele não aceita mastigar nada, ele só quer engolir alguma coisa líquido se entrar, porque realmente a saciedade é bem extrema. Então a gente vai sempre trabalhando, tentando analisar uma escala de consciência. Ainda tem a questão dos sinais e sintomas, né, colaterais. Estou com náusea, não estou muito saciado, não estou. Então, paciente que está sem sintomas ou com sintomas leves, a gente consegue manter uma dieta de consistência normal, tentando ofertar o máximo de nutrientes por refeição possível, que seja dentro da rotina dele, que perfeitamente encaixado. Começou a aparecer muita saciedade, começou a dar uma náusea, a gente vai mexer na consistência dessa alimentação. Eu preciso fornecer nutrientes, não estou dizendo, ok, tá com enjoo, não vai comer. Calma, vamos manejar a náusea, a gente vai aprender como, mas a gente vai mudar a consistência dessa dieta para ela ficar de melhor aceitação para ti. Não vai já mastigar mais tanto, já vai tentar engolir ali mais branda, pastosa. Quem está com muita náusea já vai quase para uma dieta líquida. E aí a gente precisa começar a entrar com suplementação, obviamente, porque já está comendo pouco e está mudando aqui cremosidade, está mudando consistência, e isso também altera algumas coisas na qualidade nutricional e também além do volume, né? E aqui, para quem está com muita náusea intensa, sempre a gente recomenda que consuma alimentos mais frios, preparações mais frias, que já vai acalmando mais essa sensação de náusea aí. E aí eu tenho um protocolo que eu gosto de falar bastante e aplico muito na minha prática clínica, que é o manejo específico do dia pós-dose. O que acontece? O paciente faz a aplicação na segunda-feira, ele passa terça e quarta-feira na maior bad, literalmente na maior bad. Doutora, eu não consigo queria nem trabalhar hoje, que dirá treinar, né? Aí começa. Nossa, eu tô num negócio que se dependesse de mim eu não saia da cama, que dirá comer.
Então, geralmente isso acontece no dia seguinte da aplicação, principalmente em pacientes em uso de tirzepatida, isso é muito comum, do monjado. Acontece também às vezes com a semaglutida, mas depende da dose e do ritmo do paciente, do tratamento. E aí a gente precisa adaptar essa dieta desse paciente, porque tudo bem, tá nauseado, são só 2 dias, fica sem comer. Não, bora ajustar isso daí. Então você já sai com o protocolo aqui para tentar entender que 1 dia, 2 dias depois da aplicação, se você se sentir dessa maneira, a gente vai alterar a consistência, porque nesse período de adaptação ali da aplicação, pós-aplicação, ele vai ter mais náuseas, pode ter vômito, pode desestabilizar o nosso intestino, que é um risco muito grande, ter diarreia, constipação, dor abdominal, desconforto e aquela bad que eu falei, fadiga, cansaço mesmo. Então bora dar uma outra forma, uma dieta com conforto gástrico melhor para esse paciente. Então a gente vai priorizar alimentos mais leves, de novo, lembra a consistência? Vai mexer na consistência ali. Mais fácil de digestão, sempre evitar gordura, orientar, né? Porque às vezes o paciente está na bad, tá ruim e ele vai e pede o quê? Um sanduíche, um podrão da esquina. Aí tô ruim, então eu preciso, até porque comida é acalento. Então ele vai atrás, mesmo sem fome, mesmo estando na bad, e aí vai ter uma diarreia daquelas da dó, e vai ser difícil depois recuperar essa microbiota intestinal. Se tiver realmente com baixa ingestão hídrica e tiver sintoma de vômito, a gente pode entrar com hidratação com eletrólicos, aqueles sachês de eletrólicos repositores. Nesses 2 dias ali a gente precisa ter uma atenção maior. Agora falando da conduta nutricional de macronutrientes, né? Falamos aqui tanto da questão da proteína, do músculo que a gente precisa nutrir, estimular esse paciente. Então como é que ficaria numa prática clínica aqui? A RDA, que é a recomendação diária que a gente tem ali padronizada, ela gira em torno de um cálculo para o paciente, né, para a gente distribuir na alimentação. 0,8 gramas de proteína por quilograma do paciente ao dia. A gente tem que bater essa meta segundo a recomendação internacional. Mas na prática clínica é uma meta que não sustenta, de fato, massa muscular, saciedade, quando a gente vai tratar o paciente. Então, na prática, a gente costuma calcular 1,2 a 1,8 gramas de proteína por quilograma do peso corporal ao dia e pode alcançar até 2 kg, com o objetivo de dar suporte para esse tecido muscular. Eu quero maximizar a síntese proteica muscular para proteger esse tecido muscular do paciente, mitigando a perda de massa magra. Só que, de novo, eu estou diante do grande e maravilhoso desafio de que esse paciente está muito saciado, esse paciente está nauseado. E proteína é um nutriente de difícil digestão, ele demora mais a ser digerido. Então, eu vou ter que fazer o quê? Mexer na consistência, vou fracionar e vou fazer uso da suplementação. Aí, o whey da vida, que a gente vai já olhar, vai ter que andar de mão dada o tempo todo, porque senão eu realmente não consigo bater uma meta de proteína diária para esse paciente e o músculo vai embora, a saúde óssea fica comprometida, o metabolismo vai lá para baixo. Kellen, a Kellen está dizendo que faltam 5 minutos, para com isso. Então, vamos lá, né? E aí a gente tem o quê? Um arsenal para poder ajustar a suplementação desse paciente, conseguir dar esse suporte para ele. A gente pode usar o whey, o beef protein, proteína de origem vegetal, body balance, que é de colágeno, que é mais de fácil digestão. Obviamente, obrigatoriamente, a gente precisa da creatina para o suporte de massa muscular, cognição, saúde intestinal. Se o paciente tiver com uma perda de massa muscular bem acentuada e dificuldade de usar até a suplementação, a gente pode entrar com um pool de aminoácidos. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui deles. Adicionando conforme a aceitação do paciente. A gente vai fazer a mágica acontecer. Vai tomar com água ou com leite, vai fazer receita proteica, vai botar na sopa ou whey sem sabor, vai se virar, querido, mas vamos consumir proteína, pelo amor de Deus. E lógico, imprescindível para proteger essa massa muscular e incentivar esse paciente à prática de exercício resistido. O Zivaldo daqui a pouco vai entrar com a palestra dele maravilhosa, melhor do que ninguém para falar disso, porque senão a gente não tem o estímulo metabólico. Eu posso até fazer esse paciente conseguir bater a meta de proteína diária, mas se ele não treinar, meu irmão, não tem jeito. O músculo não vem, vai ficar estranho o negócio, vou estar com ele saciado, o nutriente vai estar lá, mas essa fibra muscular precisa de estímulo para ela poder se desenvolver e se sustentar. Então a gente precisa estimular o treino. Lembra, o paciente está comendo pouco, está entrando pouco nutriente, e a gente precisa ter atenção para alguns nutrientes chaves, principalmente ferro, vitamina B12 e vitamina D. Então, precisa fazer um bom exame de sangue, um bom rastreio, se possível, antes desse paciente começar a usar medicamento. Depois que começou a usar, também é interessante, principalmente acompanhando de acordo com os sintomas que ele vai me trazendo. Eu estou com queda de cabelo, estou com fadiga exacerbada, minha unha está fraca, minha libido está no chão. Então, eu vou avaliar a clínica do paciente, que é sempre soberana, mas eu preciso olhar os exames e conseguir fazer a suplementação. Hoje, a indústria farmacêutica, lógico, sempre antenada,
já traz para a gente alguns polivitamínicos aqui específicos para esse público que está fazendo a medicação, que eles têm um teorzinho de cada nutriente um pouquinho mais elevado, então dá um suporte melhor. Às vezes é interessante de usar. Kelly, estou passando aqui, porque o povo está tirando foto, eu não posso passar o slide. Ela vem brigar com o meu horário aqui. E aí, de novo, obviamente, sempre pensar no nosso órgão master ali, fazer a modulação intestinal. GLP-1, GIP, glucagon vão agir a nível prioritariamente intestinal. Então, é o primeiro órgão que vai sofrer ali o baque dessa situação. Então, vamos proteger. A gente já entendeu que a gente precisa de mais proteger esse intestino. Então, a gente precisa mitigar a redução dessa motilidade intestinal induzida pelo fármaco. Lembra, ele vai reduzir o trânsito gastrointestinal inteiro. Então, o intestino vai ficar mais lento. Esse paciente vai ter prioritariamente constipação. Mas o pior do rolê é que ele alterna entre constipação e diarreia, principalmente depois da aplicação da dose e principalmente se for um paciente que não teve educação nutricional e segue consumindo gordura. Consumiu gordura no tratamento, ele vai ter uma diarreia e aí lá vai a gente ficar com essa questão de tentar modular. Então, a gente idealmente seria consumir a fibra na nossa meta da RDA 25 gramas por dia, mas é meio impossível porque o paciente está muito saciado e fibra traz mais saciedade. Então, idealmente seria estimular o consumo das fibras na via alimentar. Mas se o paciente está com um colateral desse, eu não vou simplesmente deixar ele assim e dizer come fibra, ele não vai conseguir. Então, eu posso entrar com a modulação. A gente entra com a modulação intestinal, tem algumas formas de modular, eu trouxe aqui, são diversas. E aí, entendam, pessoal, a gente não vai usar tudo isso de suplemento no paciente que começou a usar a canetinha, o análogo de GLP-1 de uma vez, porque senão ele vai sair com uma receita absurda. Eu vou acompanhar o paciente, vou entender o momento dele. Óbvio que tem uns que são obrigatórios, que é o que eu falei, whey, creatina é indispensável. Então, de acordo com o que ele for me trazendo de sinal e sintoma, de acordo com o que ele vai evoluindo naquele tratamento, eu vou ajustando a suplementação dele. Se ele me traz um quadro de diarreia, a gente pode pensar na modulação intestinal com o uso dos probióticos, e aí, obviamente, eu vou avaliar caso a caso o período que ele vai usar, quantidade de dias e qual é o pool de cepas que a gente vai colocar. E lembra dizer, querido, não coma gordura, porque seu intestino não é brincadeira. Não é, eu tenho paciente que quando eu ensinei a fazer o uso de probiótico, que eu prescrevi porque teve um quadro de diarreia depois que comeu algo mais gorduroso, viciou no probiótico, ela já me manda uma foto. Aí tá aqui, doutora, fui ontem comer uma maniçoba com farinha e aí deu ruim, sabe? Mas eu já tô tomando o Sinfor. Aí eu falei, tá tomando desde quando? Não, eu já sabia que ia dar ruim. Então eu comecei a tomar desde sexta o Sinfor. Gente, isso aqui a gente está colocando pool de bactérias para dentro do organismo. Não pode ser assim, on demand. A gente tem que entender e fazer o paciente se conscientizar que não é porque eu prescrevi naquela opção que você já vai se garantir e comer um bom Big Mac com ketchup e maionese e vai tomar o seu Sinfor como você quiser. Porque eles fazem, todo mundo faz o tal da automedicação, né? Paciente que apresentar dor de cabeça, você fala aí, eu quero de cabelo, a gente vai procurar entender primeiro a causa, o que é, se o paciente de repente não está conseguindo tomar água adequadamente, vamos tentar hidratar, é falta de carboidrato, está faltando energia para essa criatura que não está conseguindo comer, então está com dor de cabeça, está com fadiga, vamos entender o que é para tentar ajustar a via alimentação, senão a gente pode entrar aqui com os eletrólitos de reposição, né, ou então até os carboidratos que tem aqui em outro slide. Incentivar a ajustar o consumo de água. Se o paciente estiver com queda de cabelo, lembra dos nutrientes chaves? Sempre assim, analisei o sintoma. Se eu tiver a possibilidade, óbvio, eu não vou fazer um exame a cada mês, um exame a cada semana, mas se estiver próximo de analisar um exame de sangue, a gente pede o exame bem completo e ver como é que está o nutriente ali, ou então eu vou pela clínica do paciente mesmo. Tá com queda de cabelo, cansaço e tudo, vamos dar atenção a ferro, vitamina B12, tudo mais. Suporte para náusea, fracionar refeições, usar os chazinhos. Aqui tem alguns exemplos de chás que fazem esse acalmar ali para a gente controlar as náuseas e mexer na consistência das refeições. Passei demais. Volta. Kellen, socorro. Tá passando tudo em volta. Agora. E aí, o último e mais comum efeito colateral que esses pacientes trazem para a gente é a fadiga. Vou entender se pode ser uma anemia, né, por conta dessa queda ali no consumo de nutrientes, se ele pode estar com quadro de hipotensão, ou se está faltando a energia principal ali, o carboidrato, por conta da ingesta insuficiente. E aí, se for essa questão, a gente pode entrar, o paciente não está conseguindo comer, a gente pode entrar ali
com os módulos de carboidrato. Aqui eu trago exemplos de carboidratos de baixo índice glicêmico que vão fornecer ali uma energia sustentada, evitando o pico de glicemia nesse paciente. Então a gente consegue estabilizar com a suplementação. E aí, tirou a medicação? Já vou acabar. Tirou a medicação, o que acontece? A gente tem uma revisão sistemática publicada no British Medical Journal em 2025 que traz esse dado bem alarmante, mas muito real. Paciente que não teve a mudança no estilo de vida, não teve acompanhamento, não está treinando, não manteve músculo o máximo que podia, não melhorou a alimentação, saiu a medicação, a velocidade do reganho de peso é 4 vezes maior quando comparado à velocidade do peso que você perdeu durante o uso da medicação. Então, imagina a cabeça desse paciente depois de investir bastante, porque a gente sabe que é um tratamento caro, hoje ainda não está acessível para muitos. Imagina a cabeça desse paciente depois que ele passou por tudo que ele passou, depois que ele se empolgou com a perda de peso, que ele trocou o guarda-roupa dele, conseguiu entrar no 38, e aí 4 vezes mais rápido do que ele perdeu esse peso, ele ganha depois que ele tirou. Então, a gente precisa, de fato, entender que esse paciente, durante o acompanhamento, precisa de um controle gradual e incentivar realmente a mudança de estilo de vida. A gente não quer. Imagina o impacto metabólico no corpo dessa pessoa que retira a medicação e reganha esse peso tão rápido assim. Então, a gente precisa dessa atenção e trazer conscientização ao paciente. Dizer, Ana, tu está sendo egoísta. Sou mesmo, é pela tua saúde. Então, preste atenção, porque o rolê é sério. Para onde eu aponto? Acho que é para cá. E aí a gente tem que entender o mecanismo. Por que volta tão rápido esse peso? Porque, o fármaco estava suprimindo a fome. Tirou o fármaco, acabou aquele estímulo ali de supressor de fome, supressor de apetite, aquele estímulo que tirava aquela nuvem de pensamento de comida da cabeça, isso tudo volta. E aí, se a pessoa não estiver adaptada metabolicamente, com músculo saudável, e adaptada também na rotina de vida, hábitos de vida mais saudáveis, vai voltar a readaptação hormonal. Leptina e grelina, hormônios de fome e saciedade, vão voltar a desregular se ele não tiver com tudo reguladinho durante o tratamento. E aí, se ele não preservou massa muscular, ele não preservou a nutrição, esse metabolismo vai estar lá embaixo. E aí ele vai voltar a comer mais, os hormônios estão bagunçados, o metabolismo está lento, e esse ciclo daqui se fecha, por isso que o peso volta tão rápido. Então a gente precisa manter esse paciente muito consciente e com suporte. E aqui eu trago um estudo de caso, foi um paciente real, 45 anos, sexo masculino. Ele esteve em acompanhamento comigo por 9 meses e ele fez com a prescrição médica o uso da tiazepatida por 3 meses. Esse paciente, ele teve uma perda de peso, a perda de peso bruto na balança, um total de 16 quilos em 3 meses de uso da medicação, perdeu 16 quilos e desses 16 quilos, 14,5 kg foi de gordura, apenas 1,5 kg foi de perda de massa muscular. Então, de fato, foi um quesito de sucesso. Ele teve os perrengues dele no caminho, né? Foram 3 meses ali. No começo ele perdeu bastante massa muscular, mas ele era uma pessoa que ele pegava o carro para ir da casa dele a 2 pontos na frente, 2 quadras na frente para ir na padaria. Então, até isso ele mudou. Conscientizou que ele precisava se mexer, treina, hoje está fazendo beach tênis e faz musculação, já é daquela pessoa que se sente mal quando não vai treinar. Então, realmente é um paciente que caminhou por onde a gente queria conduzir e não é à toa que esse resultado chegou. Então, nós, como profissionais, precisamos ter a consciência maior de que os fármacos são ferramentas poderosíssimas, eles vieram para ajudar a gente, ajudar esse paciente, mas a nutrição clínica individualizada e o tratamento interdisciplinar, educador físico, psicólogo, médico, terapeuta, precisa realmente, é o que realmente sustenta o resultado a longo prazo. Então, eu espero que a gente crie cada vez mais a consciência de que a gente precisa ser prescritor e promotor de saúde e longevidade, e não apenas ficar como fiscais de balança e dar parabéns quando a balança cai. Obrigada, desculpa que eu passei do tempo. Deixei aqui as referências. Deixei aqui os meus contatos, se vocês, não sei se vai dar tempo de abrir para dúvida, mas se não tiver, estou à disposição de vocês. E aqui embaixo, não sei se dá para pegar, acho que no final vai disponibilizar, né? Mas aqui embaixo tem o QR Code dos slides da palestra, se vocês quiserem.